iniciando aqui a jornada dos 40 dias, mas eu penso que não é término de jornada. Quando eu estava sentado ali no banco, eu coloquei no meu coração, estamos começando a jornada. Nem sempre término é um término. Porque quando termina-se alguma coisa, começa-se outra. É verdade. Começa-se outra. A cada dia que eu pego esse livro, Vida com Propósito, do Dr. Rick Warren, eu me surpreendo. A cada dia que eu leio. Hoje de manhã mesmo, quando eu peguei ele, me veio um pensamento de transformar num livro de cabeceira depois da Bíblia. De vez em quando eu dar uma lida dele, pegar e dar uma lida. E vocês fecharam ontem os 40 dias com propósito. Não foi? 40 dias. Talvez alguns não conseguiu acompanhar completamente os 40 dias. Eu, por exemplo, na minha atividade, mas os dias que eu tive a oportunidade de estar lendo ele, eu fui muito enriquecido. Graças a Deus. Então eu destaquei alguns capítulos que me falou muito comigo. E um deles foi esse aqui, Entendendo a Sua Forma, capítulo 31. E o versículo é o Salmo 139, se os irmãos puderem colocar para nós aí. E o verso 13. Mas tem alguns versículos que nós vamos estar lendo hoje aqui. Deus, quando nos criou, Ele nos moldou de uma forma que não existe ninguém igual a você. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Não existe ninguém igual a mim. Diga assim, não existe ninguém. Não existe ninguém Assim, igual a mim. igual a mim. Deus me fez. Deus me fez Exclusivo. Veja só, irmãos, que coisa maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Não tem ninguém. Ninguém. E nós precisamos entender que esse Deus que nos fez, sim, Ele nos formou. E o salmista diz, sim, tu me moldaste. Cadê? Tem aí na Bíblia? José, a Bíblia aí? O monitor ali está apagado. Vamos ver então, como é que está escrito aí então nessa versão? NVI? NVI? É? O que está escrito aí, irmãos? Lê para nós. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Olha só. Deus nos criando. E Ele fala aqui, tu me moldaste por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Por que nós estamos... Eu peguei esse versículo aqui, que muitas vezes nós não nos reconhecemos, nós não nos aceitamos às vezes como Deus nos criou. Mas Deus nos criou de uma forma específica. Não existe ninguém igual a João Sebastião. Aleluia. Não existe. E não existe ninguém igual a você, Adinaldo. Não tem. Você é exclusivo. Cada um de nós. E Deus, então, nos fazendo específicos, especiais assim, eu só quero destacar uma coisa do livro aqui com propósito, depois eu vou entrar na mensagem. As formas que, aplicando os recursos pessoais, cada um de nós temos um talento. Nós temos o nosso talento com o qual nós nascemos. Tem pessoas aqui, como os nossos irmãos acabaram de cantar, louvar a Deus. Cada um tem o seu talento.
E Deus nos fez assim. Algumas pessoas têm habilidade natural com palavras, já nascem falando. Outras têm habilidades atléticas inatas, destacando-se pela coordenação motora. Estou lendo aqui o livro do propósito, viu? Outras ainda são boas em matemática, música, mecânica. Quando Deus quis construir o tabernáculo e fabricar todos os utensílios para a adoração, providenciou artistas, artesãos que possuíam destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar, esculpir pedras, para entalhar madeiras, executar todo tipo de artesanal. Êxodo 31, 3 a 5. Pensando nisso, você já se olhou para você, quanto você é importante na igreja do Senhor, na obra de Deus, para cumprir os propósitos de Deus? Você já pensou que você pode ser útil no reino de Deus? Que nenhum dos que estão aqui, nenhum, do mais pequeno ao mais idoso, nenhum. Tem pessoas que falam, chegou a uma certa idade, não dá fruto mais. Nós estamos vendo aqui o casal dando fruto. Tão maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia se cumpriu na nossa vida. O sermão aqui pregado aqui para nós, irmãos. É verdade. Uma outra coisa que eu destaquei aqui. As habilidades vêm de Deus. É Deus que nos faz assim. É Deus que te fez dessa forma. É Deus que me fez assim. E nós precisamos entender que Ele tem propósito para as nossas vidas. É verdade. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas apresentam para não servir: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão para oferecer. É uma afirmação ridícula. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas. O que me chamou a atenção desse livro, desse capítulo 31, foi os números que ele destacou aqui. Ele fala da seguinte forma: habilidades inexploradas, desconhecidas, ociosas, que estão adormecidas dentro de você. Olha para você um pouco e começa a ver quantas habilidades, quantas coisas estão adormecidas aí dentro. Ele destacou aqui que existe, que cada pessoa tem uma média de 500 a 700 habilidades. Olha só, 500 a 700 habilidades, ou muito mais do que você imagina. Você tem, eu tenho adormecido dentro de mim, de 500 a 700 habilidades. É o que nós temos. E às vezes nós não usamos. Quão útil nós podemos ser para o reino de Deus? Outra coisa que ele destacou aqui, eu quero destacar. Cada dia que eu pego esse livro, eu aprendo um pouco. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 milhões de fatos. O cérebro. Seu cérebro pode armazenar 100, sabe o que é 100 milhões de fatos? Isso que está dizendo aqui. A mente, a sua mente, a nossa mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo, Laura. Ele colocou aqui. Você já pensou no potencial que Deus colocou na sua mente? Mais do que qualquer Android você possa pensar. Aleluia. Verdade. Mais do que qualquer Android. Tem Android que você instalar nele lá, ele trava. Com mudanças. Mas a tua mente, a minha mente, ela pode lidar com isso. Você louva a Deus pelo Deus criado. Esse Deus de amor. 15 mil decisões
decisões por segundo, não é por minuto, não, por segundo. Piscou o olho, um piscar de olho. O segundo é um piscar de olho. Aleluia. Você valoriza isso tudo que Deus pôs em você? Obrigado, Senhor. Você valoriza? Outra coisa que eu vi aqui que eu achei interessante. Quando o sistema digestivo, como ocorre quando o sistema digestivo está trabalhando? O olfato, seu cheiro, por exemplo, cheirar, olfato, pode perceber até 10.000 odores diferentes. Pensou nisso? Poder sentir 10.000 cheiros diferentes. Então, eu começo a pensar que Deus maravilhoso ter me criado dessa forma. Mas esse Deus não nos criou apenas por criar. Ele tem propósito para a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Outro verso diz: o tato pode detectar um elemento com um micro de espessura. Tato. Você pode sentir aqui uma pequena, uma poeira. Quem vai passar a mão no móvel assim, passa assim. Não é assim? Você passou, você sabe que está sujo. Não? É verdade. Você põe a mão assim, você percebe. Glória a Deus. Aleluia. O tato consegue identificar. Deus colocou isso em você. A língua pode detectar o gosto de uma parte, pelo menos 2 milhões de... o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Quinino. Substância amarguinha, né? Tipo da água tônica. Você diluir lá 2 milhões, fazer uma diluição. E você colocar, você vai falar, essa água não é pura. Não é assim? Deus pôs isso para você e para mim. Você vai notar que essa água não é pura. Mas por que eu li isso aqui? Porque nós precisamos entender o que Deus quis de nós. Aleluia. Nós precisamos usar essas habilidades. Tudo para a glória de Deus. Será que nós vamos conseguir usar um pouco do aprendizado desses 40 dias com propósito para serviço do Senhor? Oh Deus, ajuda-nos. Nós vamos ler aqui Provérbios capítulo 16. Ali, Provérbios 16. Deixa eu ver aqui se eu não me engano. Só. Versículo 1. Nós vamos cear. Deus da glória. Esses 40 dias com propósito que nós tivemos aqui. Glória a Deus. Nós vamos fazer planos. E o Provérbio 16:1 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Curva sua cabeça e ora a Deus. Senhor nosso Deus e eterno, nós estamos aqui nesta hora, neste momento, te agradecendo pelo que tu tens feito conosco, pela criação que tu tens nos dado, por dentro e por fora. E agora, Senhor, no final desses 40 dias, estamos também celebrando esta ceia, esta comunhão. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo. Nós precisamos alinhar os nossos objetivos com os propósitos e objetivos de Deus. Tudo que você for desenvolver na sua vida, tudo que nós vamos desenvolver na nossa vida pessoal,
devemos trazer para o Senhor. É o que ele está dizendo. Do homem pertence os planos do coração. Mas esses projetos de vida, esses planos de vida, têm que ser trazidos para o Senhor. Tem que ser trazidos no altar de Deus. Deus. Para que nós recebamos, para que você receba a resposta de Deus em relação a esses projetos, a esses planos de vida. Alinhe a sua vida aos planos e propósitos de Deus. Amém. E eu vou dizer para você, você não vai se decepcionar. Se os seus objetivos, se os seus planos, se os seus projetos estiverem alinhados aos projetos de Deus. Aleluia. E um dos projetos de Deus foi nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Qualquer coisa que eu estiver desenvolvendo que não me conduza para esta semelhança, que me tira deste caminho, que me tira desse propósito de Deus, eu devo reavaliar. Você deve reavaliar. Está me tirando do direcionamento de Deus para a minha vida. Então eu não vou por esse caminho. Alinhe os seus objetivos, os seus sonhos, alinhe os seus projetos aos projetos que Deus tem para a tua vida, para a nossa vida. A igreja, ela deve caminhar dentro desse propósito. O que Deus tem para a igreja hoje? Ontem eu fiquei fazendo uma pergunta. Nós estamos vivenciando agora as eleições presidenciais no Senado, para a Câmara Federal, para a Câmara Estadual. Mas para a igreja, para nós igreja, é este o propósito que Deus estabeleceu para a igreja na terra. Nós, como civis, nós temos sim que participar das decisões civis da nossa nação. Mas a igreja, Deus tem um propósito para ela. Ela tem que apresentar Jesus Cristo para a glória de Deus. Aleluia. Seja onde ela estiver, seja lá na favela, seja lá em Brasília, seja onde ela estiver, a igreja tem que representar os propósitos de Deus. Fugir os propósitos de Deus não vale para nós. Ser semelhante a Jesus, este é o propósito de Deus para mim. Devemos agir dentro do que Deus quer para nós. E Deus quer que nós sejamos semelhantes ao Filho. Eu vou ler aqui um texto depois com vocês que eu vou entregar para nós podermos cearmos. Uma outra coisa que eu quero dizer, que Deus, sabendo disso, de nos criar, nos fazer filhos, esse Deus, entrega também nas nossas mãos recursos espirituais para nós subsistirmos, para nós continuar vivenciando aquilo que Ele tem para nossas vidas. Recursos espirituais, recursos materiais, é o que tem de mais precioso. E o que tem de mais precioso que Ele nos deu, que foi o seu Filho Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ontem eu fui para Várzea Paulista. Fui ministrar lá em Várzea Paulista. Um amigo meu fez um agendamento comigo desde janeiro. Janeiro. Para mim agora. E eu pensei assim, janeiro? E chegou ontem, eu estava lá na sala dele, tomando café com ele, eu com minha esposa, e depois fomos para a igreja. Servir a Deus.
E naquela palestra de ontem, nós fomos falar sobre um tema, ele pediu que eu falasse sobre um tema que é depressão, que está atingindo a humanidade esses últimos dias. E sabe por quê? Porque o homem está fugindo dos propósitos de Deus. O homem está construindo o seu próprio mundo. O ser humano está construindo. Não existe uma casa que não tenha 3 ou 4 celulares jogados na gaveta. É verdade ou não? Verdade. Sabe o que é isso? O homem está insatisfeito. O homem está vazio. Porque ele está fugindo da presença de Deus. Uma irmã se levantou na igreja e falou: meu filho, eu vim aqui dar um testemunho. Meu filho colocou uma corda no pescoço do 9º andar, se não me engano, do prédio, 9 metros de altura, no prédio. E na hora que ele colocou a corda no pescoço, a corda quebrou. E ele caiu de 9 metros de altura de pé. Moeu a coluna, machucou os braços. Ela estava mostrando as fotos dele. Mas só que a mãe dele estava na igreja olhando por ele. Ele foi para a UTI. Os médicos falaram: certamente ele vai chegar a óbito. Mas ontem ela chegou na igreja dando testemunho que ele já tinha passado pela cirurgia, colocado aqui na coluna, e ele já estava andando no hospital. Não construa a sua vida sem ela estar fundamentada nos propósitos de Deus, daquilo que Deus tem para você. O homem desse século está vazio, o homem desse século está buscando, tateando aonde caminhar, mas tem um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse é o Deus. Construa sua vida nesta base fundamentada, nesta pedra fundamental, nesta pedra angular chamada Jesus. Deus tem dado para nós as armaduras da fé. Outro dia eu falava com uma mulher e dizia: ela se acha uma mulher derrotada, uma mulher feia, uma mulher gorda, uma mulher... E ela é linda, bonita. Você é exclusivo. Então eu sou exclusivo. Deus me fez assim. Aleluia! 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 E eu falei: sabe por que você está vivenciando essas dificuldades, essas crises? Ela tem até dificuldade de se relacionar, de estar num lugar como esse, de estar no meio das pessoas. Sabe por quê? Porque você não está construindo a sua vida sobre a fé que Deus colocou para você. As armaduras da fé para cada um de nós. Aí eu coloquei o capacete, as sandálias, a espada, a couraça da justiça, lá que você já pregou sobre isso. Devemos tomar as armaduras que Deus tem colocado para nós e continuar lutando em oração, em renovação. E a outra coisa que eu quero dizer para você, nesta manhã: adote a postura de um vencedor. Aleluia! Abra aí Romanos 8, 28 a 30. Meu Pai. Adote a postura. Graças a Deus. Romanos 8, 28 a 30. Glória a Deus. Alinhe os seus objetivos, os seus sonhos, com os sonhos de Deus. Oh Deus. Ele diz aqui, do 35
8, 35, 36, 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas, diga comigo, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Alinhe a vida, alinhe os seus planos, os seus projetos com os projetos de Deus. Irmão, se você está desanimado ou desanimado, tem momentos na nossa vida que parece que tranca tudo, né? É bom ficar na sua igreja lá, ninguém às vezes lembra muito, ou eu. Mas tem momentos na nossa vida que parece que tudo para, né, Leandro? Mas o Senhor, Ele faz mais em todas estas coisas. Somos mais do que vencedores. Aleluia. Por meio daquele que nos amou. Aleluia. Anima-te. Levante a cabeça. Muitas vezes nós precisamos mudar nossa maneira de agir. Eu aprendi uma coisa naquele propósito. Maneira de pensar. Tem coisas que nós agimos de uma maneira que já não está mais agradando a Deus. Pergunte para Deus, Deus, isso está te agradando? Isso que eu estou realizando, isso que eu estou fazendo, essa maneira que eu estou vivendo, está te agradando, Deus? A minha vida está dentro do teu propósito, Deus? Pergunte, alinhe com aquilo que Deus quer para a sua vida. Mude sua maneira de agir, de pensar. Tem pessoas que pensam de uma forma negativa, destrutiva. Eu estava conversando com o pastor ontem. Ele pegou a igreja era feita, o telhado da igreja, pastor Laura, que era feito com aqueles negócios de eucalipto. Mau a pique. Mau a pique. Quando ele chegou na igreja, o outro líder que estava lá falava assim, nós somos pobres, nós não temos condição. Os bancos que ele tinha na igreja eram aqueles bancos que tem duas ripas assim, que diz que ele sentava, duas assim abertas para sentar e duas abertas para encostar. E a mentalidade, ele falou que a mentalidade daqueles líderes, daquela igreja, era uma mentalidade bem medíocre. Tem hora que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. É 40 anos, irmãos. Aleluia. Para fazer o melhor para Deus. Para esmerilhar a nossa vida, gastar a nossa vida. Eu quero contar um testemunho para você. Eu fui pregar lá em Várzea Paulista. Mas eu cheguei de Campinas 7 horas da noite. De Campinas. Na quinta-feira, na sexta-feira, fui quinta para Campinas, voltei sexta, cheguei 7 da noite. Umas 8 horas eu fui dormir, dormi, deu lá para meia-noite, eu acordei, aí fiquei acordado até 2h30 da manhã, orando pela igreja que eu ia pregar por ela. 1h30 da manhã, 4 horas, 3 horas eu vim aqui, 4h20 mais ou menos, eu saí para Várzea Paulista. Voltei de Várzea Paulista ontem, 1h da manhã. Mas Deus tem me dado força, Deus tem dado força para nós, Galberto. Graças a Deus. 1h da manhã. 5h30 da manhã eu já estava com o livro com propósito nas minhas mãos e a Bíblia aberta e meu joelho dobrado para estar aqui. Glória a Deus. Mude as maneiras de pensar, irmão. Não acha que não dá, não.
Às vezes nós temos uma mente muito carregada. Tem pessoas que não saem do lugar em que está, por causa da maneira de pensar, da forma de pensar. Não dá. O pastor chegou na igreja e falou, não dá. As pessoas falam, não dá, nós somos pobres. Você não é pobre porque você é filho do rei. Nós somos filhos do rei. A igreja não depende de dinheiro, a igreja depende de fé. Diga só, diga comigo assim, a minha igreja não depende de dinheiro, a minha igreja depende de fé. Aleluia. Se existe fé, o dinheiro aparece. Se existe fé, as coisas acontecem. Ele foi lá, chamou os obreiros e falou, nós vamos trocar esse telhado da igreja. Glória a Deus. E foi. Ele disse que arrancou aqueles pau a pique todos da igreja, mandou picar tudo, chamou a caçamba e colocou um telhado decente na casa de Deus. Aleluia! Mudar a maneira de pensar. Nós precisamos disso. A nossa vida pessoal, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, mudar a nossa maneira de pensar. E aí, aleluia, ele falou dos bancos pra gente. O banco, José, não dá para ficar 1 hora sentado. Não é igual isso aí não, era aberto assim, né? Você imagina. Aí os irmãos, não, pastor, nós somos pobres aqui, pastor, nós não temos dinheiro. Ele falou assim, não, nós só precisamos da maneira de pensar. Glória a Mudar. Deus. Somos ricos, glória a Deus. Muda a sua maneira de pensar. Aleluia! Aí ele pegou e falou, levantou na igreja. Ele estava 1 ano na igreja. 1 ano. Ontem eu sentei nos bancos, todo estofado da igreja. Deus de glória. Aí ele falou, pastor, os bancos eram esse aqui. Eu devia ter tirado uma foto. Aí o que ele fez? Levantou uma campanha, cada membro comprou um banco. E ele renovou a casa de Deus. Ele chegou. Olha só, irmãos, muda a maneira de pensar. Tinha um quartinho lá em cima, estava tudo cheio de tranqueira. Ele falou assim, ó, arruma uma caçamba aí, tira tudo. Sabe o que ele fez? Aquela sala estava cheia de tranqueira. O que ele fez lá na sala? Um restaurante para a igreja. Quando termina o culto, ele pega a equipe dele. Cada final de semana, do país, tem as cozinheiras. Por exemplo, esse sábado vai ser essa equipe aqui. O outro sábado vai ser aquela outra equipe ali. Os membros também participam. No outro sábado vai ser a outra equipe ali. Viu, Paulo? A outra equipe. Aí ele faz aquela comida, mas de primeira. Tem até filé mignon do país. A igreja precisa do melhor. Mude a forma de pensar. Porque a região lá não tem restaurante, não tem nada. Ele levava os pregadores lá. Aí falou, mas eu levava para um restaurante aqui para ajudar ele. Eu peguei e fiz um restaurante para a igreja. E não cobra nada. Não cobra um centavo da igreja. Deus de glória. Vocês hoje terem um almoço maravilhoso, viu? Glória a Deus. Mas daqui a pouco esse almoço. Pode pôr a mesa aqui. Mude sua maneira de pensar. Deus quer que nós organizemos a nossa vida para que nós possamos servir a Ele melhor. Glória a Deus. Eu estou preocupado com esse propósito aqui, esse livro com propósito só veio me incomodar para fazer a obra de Deus melhor.
Eu não vejo a hora de abrir um grupo de propósito na minha casa. Eu estou com os pés coçando. Deus, amado. As irmãs aqui já estão fazendo culto, né, meu pai? Nós estamos fazendo culto nos lares. Glória a Deus. Para aplicar aquilo que Deus nos deu, a ferramenta que Ele nos deu. Aleluia. Mude sua vida, seu tempo, suas coisas. Não, sabe que muitas vezes nós precisamos mudar até o nosso ambiente que nós moramos dentro dele. Glória a Deus. Deus. Às vezes nós deixamos tudo quebrado dentro de casa. É assim ou não é, irmãos? Vai lá, irmão, muda seu ambiente. Aqui mora um príncipe de Deus. Aqui mora uma princesa de Deus. Aleluia! Mude algumas coisas na sua casa. Mude algumas coisas na sua vida. Aleluia. Ah, pastor, mas eu sou pobre, pastor, não vai ser. Irmãos, você não depende de dinheiro, você depende de fé. Amém? É fé. Mude algumas coisas. Ministério, questão de ministério, por exemplo, às vezes a gente fica pensando que a gente não consegue fazer as coisas no ministério. No ministério fica pensando, é tão difícil. As pessoas se levantam contra nós. No ministério, Glória a Jesus. prepare-se para a batalha e para as dificuldades. Glória a Deus. Aleluia. Paulo poderia ter parado, mas não parou. Ele continuou. Um homem focado nos propósitos de Deus. Ele falou assim: eu fui chamado para cumprir os propósitos de Deus. Glória a Deus. Nada, ele fala, nada me separará do amor de Cristo. Deus. Nem a morte. Nada. Glória a Deus. E ele continuou cumprindo Deus, os propósitos de Deus na vida dele. Faça isso, meu amado. Minha amada. Nós vamos pegar o pão. Nós vamos cear. Eu estou maravilhado. Não era nem para me pregar nesta manhã. Você pode sair daqui nesta manhã pensando de maneira diferente que Deus fez você especial e Ele quer mudar você, quer trabalhar com aquilo que você tem, com seus dons, com seus talentos, com o que você tem. Amém? Amém. Glória a Deus. Cubra a sua cabeça.